que eu tenho que trazer para vocês, não tem jeito. Essa é uma delas. Eu acredito que os nomes já estejam trocados, tá? Então eu nem vou trocar porque é história do Facebook. Então muito provavelmente já tá trocado todos os nomes ou a pessoa não se importa de se expor, tá bom? Minha filha abandonou seu filho autista há 11 anos. Eu o criei sozinha. Aos 16, ele criou um aplicativo que valia 3 milhões de dólares. Então sua mãe voltou com seu advogado, exigindo dinheiro do filho. Entrei em pânico. Nosso advogado disse: podemos perder. Mas meu sobrinho sussurrou calmamente: deixe-a falar. Meu nome é Carmen Ruiz, tenho 62 anos e durante 11 anos eu criei sozinha meu neto Mateu. Minha filha Laura o abandonou quando ele tinha 5 anos. Diz que não conseguia lidar com isso, assim, com essa palavra seca, como se Mateu não fosse uma criança, mas um fardo. Foi embora sem olhar para trás, sem deixar dinheiro, sem ligar. Eu era viúva, com uma pensão mínima e um medo enorme, mas fiquei. Vó sendo vó, né, gente? Mateu foi diagnosticado com autismo aos 4 anos. Não falava muito, evitava contato visual, mas tinha uma mente extraordinária. Passava horas desmontando rádios velhos, organizando peças, entendendo padrões que eu nem sequer via. Enquanto outras crianças jogavam futebol, ele escrevia códigos em um computador que um vizinho nos deu. Eu só fazia o possível para que ele tivesse terapias, comida quente e alguém que acreditasse nele. Os anos passaram, entre sacrifícios silenciosos, eu limpava casas, passava roupa dos outros e à noite ouvia Mateu me explicar, com palavras simples, ideias complexas. Aos 16 anos, ele criou um aplicativo de organização logística para pequenas empresas. Não era um jogo, era eficiente, claro e barato. O investidor local viu, depois outro. Em menos de um ano, o aplicativo foi avaliado em 3 milhões de dólares. Só isso, galera, 3 milhões. Então, como se o dinheiro tivesse voz, Laura voltou. Apareceu à nossa porta com um traje elegante e um advogado ainda mais elegante e disse que era a mãe, que Mateu era menor de idade e que ela tinha direito de administrar o seu patrimônio. Eu senti que o chão desaparecia. Nosso advogado, um homem honesto, mas cansado, foi direto. Legalmente, podemos perder. Minha cliente não busca conflito, disse com cortesia seca. Apenas solicita o reconhecimento de sua posição legal como mãe, a administração temporária dos rendimentos derivados do aplicativo, já que o menor ainda não atingiu maioridade. Mateu sequer piscou. E você que está aqui, você teria coragem de abandonar um filho autista? Me conta aí nos comentários. Estava sentado ao meu lado no escritório do advogado com seu moletom cinza de sempre, os fones pendurados no pescoço e as mãos quietas sobre os joelhos. Quando o nosso advogado disse podemos perder, senti o sangue fugir para os pés. Olhei para a Laura, minha filha, tão arrumada, tão perfumada, tão segura de si, com aquele advogado de terno elegante ao lado, e por um instante voltei a me sentir a mulher cansada que lavava pisos alheios para pagar terapias e cadernos. Mas então meu sobrinho Tomás, que insistiu em nos acompanhar, inclinou-se levemente em minha direção e sussurrou com calma: deixe-a falar. Não entendi ao que ele se referia. Laura já estava falando. Havia 10 minutos interpretando a mãe arrependida. Dizia que tinha sido jovem, que estava confusa, que nunca deixou de amar o filho, que simplesmente não tinha ferramentas emocionais
para cuidar de uma criança com necessidades especiais. Cada frase era adornada com uma lágrima exata, um suspiro medido, aquelas pausas teatrais que algumas pessoas usam quando acham que a dor bem encenada vale mais do que a verdade. Quem não conhece, né? Alguém que faz isso. Quem não conhece? Não venho por ambição, disse, olhando até para o advogado como se buscasse aprovação. Venho porque Mateu é meu filho e, como sua mãe biológica, tenho o direito de proteger o seu patrimônio. Patrimônio, que palavra tão limpa para uma mulher que não deixou nem um centavo quando desapareceu. Eu queria interrompê-la, queria gritar que Mateu teve febre aos 6 anos e foi minha saia que ele agarrou com medo. Que aos 7 batia a cabeça quando o barulho da rua o sobrecarregava, e era eu quem o segurava até ele voltar a respirar devagar. Que aos 9 descobriu como consertar um rádio velho com 2 pilhas gastas e um fio enferrujado, e que fui eu que quem aplaudiu, como se ele tivesse inventado o sol. Mas Tomás tocou minha mão para baixo, por baixo da mesa, e repetiu sem me olhar: deixe-a. Então entendi. E você quer entender? Você quer saber o resto da história? Então você vai ter que fazer o quê? Se inscrever, né? Primeiramente, senão você não recebe a notificação. Você vai ter que comentar esse vídeo com muito carinho, tá? Que eu vou deixar um coraçãozinho aí pra vocês, tá certo? E vai ter também que dar a sua curtida, né, gente? Não custa nada, dá trabalho pra fazer, um tempo que a gente gasta gravando. Custa alguma coisa você deixar uma curtidinha, um comentário? Não custa, galera. É só curtir. E um beijo. Até o próximo vídeo. 2, combinado? Antes que você esqueça, já dá aquela curtida, né, galera? Comenta, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para você poder receber a notificação das demais histórias, tá bom? Então, entendi. Não se tratava de convencê-la, tratava-se de deixá-la afundar sozinha. A juíza ainda não havia entrado. Aquilo era reunião prévia de conciliação, um trâmite que às vezes resolvia assuntos antes de passar para a audiência formal. O advogado de Laura ajeitou os óculos e deslizou uma pasta sobre a mesa. Nosso advogado, um homem bom, mas prudente, respirou fundo. A senhora Carmen tem sido a tutora de fato durante 11 anos, respondeu. Mas, infelizmente, nunca foi formalizada judicialmente uma perda total do poder parental. Essa lacuna pode nos complicar. Apertei os lábios. Ali estava o medo, não de perder dinheiro, de perder Mateu. Porque o dinheiro, para mim, nunca foi uma bênção, mas uma nova ameaça. Desde que o aplicativo começou a valer milhões, eu dormia menos. Sabia que o dinheiro atrai exatamente o mesmo que o sangue, tubarões. Laura então se voltou para o filho. Mateu, meu amor, sei que tudo isso te parece confuso, mas estou aqui agora. Quero te ajudar, quero estar na sua vida. Você merece ter mãe. Ele não respondeu, nem sequer a olhou. Apenas inclinou um pouco a cabeça, como quando escuta uma peça musical e está procurando um erro no ritmo. Ela achou que era timidez, sorriu com uma ternura falsa que me deu vontade de vomitar. Sempre foi difícil me conectar com ele, disse então, voltando aos advogados. A condição dele. Mateu levantou o rosto, interrompeu-a com uma voz tranquila, perfeitamente clara. Não me chame de condição. Laura ficou congelada. Eu também. Meu neto não falava muito, quando algo perturbava. Quando criança, o excesso de emoções o fechava
como uma porta, mas aos 16 anos havia aprendido outra coisa. Quando decidia falar, cada palavra vinha exata. Eu não te conheço, continuou. Olhou para ela pela primeira vez. Você não é minha mãe. Você é a pessoa que foi embora. O advogado de Laura abriu a boca, talvez para objetar aquele tom. Mas a juíza entrou naquele momento e todos tivemos que nos levantar. Era uma mulher de cabelo curto e olhar firme, daquelas que já viram todos os teatros familiares possíveis e não se impressionam facilmente. Sentamo-nos, ela revisou rapidamente o processo e pediu um resumo breve. O advogado de Laura falou primeiro. Falou de laços biológicos, de deveres restituídos, de oportunidades de reconciliação, da necessidade de proteger o menor milionário de decisões inadequadas. Chegou até a dizer que eu, pela minha idade e perfil econômico limitado, talvez não fosse a administradora ideal para uma quantia dessa magnitude. Baixei o olhar para minhas mãos, as mesmas mãos que cheiraram o colo durante metade da vida. As mãos com que abotoei uniformes, contei moedas, aprendi a lidar com formulários de terapia, cozinhei arroz branco quando Mateus só tolerava 3 texturas. As mãos com as quais ele aprendeu a confiar no mundo. Não disse nada. Nosso advogado respondeu depois com fatos simples. Abandono prolongado, ausência absoluta, nenhuma contribuição econômica, tutela real exercida por mim, estabilidade emocional do menor e o fato de que o aplicativo havia sido desenvolvido por Mateus com apoio técnico extremo sob contratos devidamente documentados. A juíza ouviu sem interromper. Depois olhou para Laura. Senhora, há quanto tempo a senhora não convive com seu filho? Tive contato esporádico. Perguntei há quanto tempo a senhora não convive com ele. Laura ajeitou o cabelo, desconfortável pela primeira vez. Desde que ele tinha 5 anos. E em 11 anos a senhora não moveu nenhuma ação de guarda, visita ou pensão? Não tinha as condições adequadas. Mas agora tem? O tom da juíza não foi cruel, foi preciso. E essa precisão começou a desmontar Laura. E se você quer saber o resto da história, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai se inscrever, né, querido? Bora, se inscreve aí no canal, dá aquela curtida, comenta. E aí você vai receber a notificação, se você ativar o sininho, para saber o resto dessa história linda. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ficar até o final. Beijos. Até o próximo vídeo! Gente, eu também não li, eu tô lendo junto com vocês. Eu li só o começo e eu já achei sensacional. E para você não perder as outras histórias, que também são sensacionais, você vai fazer o quê? O que você vai fazer já de início? Vai se inscrever no canal, né, querido? Aí, se você gostar do vídeo, se você quiser deixar aquele comentário, aquela curtida, aí eu vou deixar aquele coraçãozinho pra você no comentário. Vamos lá. Tomás, ao meu lado, inclinou-se e abriu o computador. Olhei para ele sem entender. Ele apenas piscou para mim. Então a juíza disse algo que mudou o ar da sala. Quero ouvir o menor. O advogado de Laura apressou-se a intervir. Excelência, com todo respeito, o rapaz apresenta um diagnóstico de espectro autista e poderia
Justamente por isso quero ouvi-lo. Sem que o senhor termine as frases por ele, cortou a juíza. Mateu endireitou as costas, sentiu o coração bater na garganta. Mateu disse à juíza, suavizando a voz: ninguém vai te interromper. Quero saber o que você quer. Ele levou alguns segundos para responder. Não por medo, porque sempre pensava antes de falar. Quero continuar vivendo com a minha avó. Por quê? Olhou para as mãos, depois para mim, depois para Laura. Porque ela é a pessoa que ficou quando eu gritava à noite. Porque sabe quais alimentos posso comer sem passar mal. Porque quando eu tinha 8 anos, me explicou que meu cérebro não estava quebrado, apenas processava de forma diferente. Porque nunca mentiu para me deixar confortável. Porque quando programei a primeira versão do aplicativo e ele caiu 3 vezes, ela ficou acordada comigo até as 4 da manhã, mesmo sem entender nada de código. Laura começou a chorar, mas já não parecia convincente, parecia deslocada. Mateu continuou. E por que a senhora que diz ser minha mãe não sabe qual é a minha cor favorita, nem o que eu faço quando eu fico sobrecarregado, nem porque eu uso fones, nem o que aconteceu no dia que aprendi a falar fluentemente. Não pode proteger meu dinheiro porque nem sequer soube me proteger quando eu não valia nada. Houve um silêncio tão grande que ouvi um zumbido do ar-condicionado. A juíza não tirou os olhos dele. Você acha que ela voltou por causa do dinheiro? Mateu fez algo que vai me acompanhar até o fim da vida. Assentiu uma única vez, sem raiva, sem drama, com a clareza tranquila de alguém que já não precisa ser amado para reconhecer a verdade. Sim, foi então que Tomás deslizou o computador em direção ao nosso advogado. Ele olhou a tela, arregalou os olhos e imediatamente pediu a palavra. Excelência, solicitamos a inclusão de um novo elemento. Descobriu-se que meu sobrinho, que trabalhava em sistemas para uma empresa de logística, havia revisado discretamente os registros públicos da Constituição Empresarial de Laura. 2 meses antes de reaparecer, ela havia registrado uma empresa chamada LM Guardian Assets. Objeto social: administração de patrimônios, bens de menores e investimentos tecnológicos. Havia também e-mails impressos, obtidos legalmente por uma ex-sócia insatisfeita, nos quais Laura falava da oportunidade perfeita e de finalmente recuperar algo útil daquele menino. Quando a juíza leu essa frase, o advogado de Laura perdeu a cor. A máscara caiu completamente. Já não era a mãe arrependida. Era uma oportunista, impaciente, com pouca sorte. O resto aconteceu rápido. A juíza suspendeu qualquer tentativa de entregar controle patrimonial a Laura, ordenou uma avaliação completa com prioridade à vontade de Mateu, solicitou investigação por abandono prolongado e determinou que a administração provisória do patrimônio continuaria sob o fideicóssimo, não sei o que é isso, tá, gente? Independente, supervisionado por um terceiro neutro, não por mim, não por Laura. No início, isso me doeu. Eu queria proteger tudo sozinha, mas então entendi que a juíza estava fazendo algo mais sábio, tirando o dinheiro da guerra familiar para que o centro voltasse a ser o rapaz. Laura levantou de repente. Isso não é justo, eu sou a mãe dele. Mateu olhou para ela e o que disse depois foi tão sereno
que a destruiu mais que qualquer grito. Não, você foi a mulher que me deu a luz. Minha família veio hoje, mas você não faz parte dela. Laura ficou imóvel. Eu não chorei ali. Chorei depois, no estacionamento, quando entramos no carro e o Mateu colocou o cinto como se nada extraordinário tivesse acontecido. Minhas mãos tremiam, tanto que eu nem conseguia girar a chave. Vovó, disse ele. Sim, meu amor. Não quero esses milhões. Eles me tiram o sono. Virei-me para ele. Estava tão alto, com o mesmo moletom cinza, o mesmo tom calmo, o mesmo olhar esquivo de sempre, mas havia algo novo, a certeza do próprio valor. Não são os milhões que tiram meu sono, respondi. Era pensar que ela pudesse te machucar de novo. Mateu pensou um instante. Então vamos vender uma parte, o suficiente para vivermos tranquilos. O resto colocamos onde ninguém possa usar para se aproximar de mim. Sorri entre lágrimas. Assim, tão simples. O software, vovó. Tudo se protege melhor quando não está aberto para qualquer um. Liguei o carro e quando saíamos do tribunal, entendi que durante 11 anos achei que estava criando um menino frágil. Na verdade, estava acompanhando alguém extraordinário e forte. Que história, gente! Eu sabia que você não ia se arrepender de ficar aqui. Sabia! E se você não assistiu o restante, volta lá no primeiro vídeo que você vai entender por que eu tô falando isso, gente. É sensacional essa história. É surreal de linda. Gente, eu não consigo acreditar. Eu não sei se é porque eu sou mãe de autista também, então, querendo ou não, a gente meio que se apega, né, a alguns detalhes e tudo mais, mas, gente, que história sensacional! Se você não assistiu o primeiro vídeo, nossa, você tá perdendo muito, 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 de verdade. Agora, pra você que ficou até aqui comigo, já sabe, né, gente? Vou ter que pedir de novo, se inscreve, comenta, deixa um like, né? Aí eu dou aquele coraçãozinho no comentário, você volta para a próxima história e a gente começa a se comunicar diariamente, vira amigo. O que você acha? Eu acho uma ótima ideia. Então, beijos, até o próximo vídeo.